Se tu ainda não tiveres uma reserva de emergência estruturada, investe metade do que tu tem para investir em consórcio e metade para formar tua reserva de emergência o quanto antes. Essa é a primeira regra. Fora isso, a minha sugestão é investir 100% do valor em consórcio. Por quê? Porque o consórcio, o valor que tu está investindo para formar patrimônio, o consórcio vai te fazer com que tu invista todos os meses. O consórcio vai fazer com que tu tenha regularidade. O consórcio vai fazer, com as correções do INCC anuais, com que tu corrija os teus aportes ano a ano. Tudo isso são as condições básicas para tu fazer um investimento regular por longo prazo para a formação de patrimônio da melhor maneira possível. Agora, a regra básica dos investimentos é que tu deve diversificar os teus investimentos. Só que tem uma coisa, para diversificar, tu tem que ter o que diversificar. E quando tu está começando, o que tu tem são só pequenos aportes mensais. Então, esses pequenos aportes mensais, tu começar a diversificar logo de cara, acaba só te distraindo, te fazendo ter que pensar em um monte de investimentos diferentes, quando tu devia estar preocupado em juntar uma quantia suficiente. Então, o primeiro investimento é a tua reserva de emergência. Tendo ela, tudo em consórcio. Por que tudo em consórcio? Por todos aqueles motivos que eu já falei. Quando tu contemplar a carta, quando tu vender essa carta contemplada com lucro, e tiver um bom valor na mão com a venda dessa carta contemplada, aí tu diversifica esses valores, mas tu continua investindo teus valores mensais em consórcio. E assim, tu tem valores mensais sempre pagando consórcios, com tranquilidade, com consistência, com correção ao longo do tempo, e à medida em que tu vai contemplando as suas cartas, tu vai, com os lucros que o consórcio te trouxe, diversificando em outros investimentos. Só que tu vai diversificando quando tu tem um valor relevante para diversificar. Porque cada vez que tu vende uma carta contemplada, tu tem um lucro sensacional, tu recebe um bom valor de venda daquela carta, e esse valor aí sim tu vai dividir em renda fixa, em renda variável, em fundos de investimento, enfim. À medida que tu vai aumentando o teu patrimônio, tu vai tendo ele cada vez mais diversificado. Com um detalhe, como tu está pagando os consórcios mês a mês e tu começou do zero, investindo só com os consórcios, e demora até que os consórcios comecem a te dar resultado, tu tem um outro benefício disso tudo, que é, enquanto tu está pagando os consórcios e aguardando uma contemplação e aguardando para ter um resultado um pouco mais relevante, tu tem tempo para estudar os outros investimentos onde tu vai alocar aquele valor que tu vai ganhar quando vender tua carta contemplada. E aí tu termina o jogo com uma carteira como a minha, que eu mostrei lá atrás. Eu vou botar agora no story seguinte. Não vou botar no story seguinte, esquece. Volta uns stories atrás, tu vê lá o percentual da minha carteira hoje, onde tem imóveis, onde tem ações, onde tem fundos imobiliários, onde tem renda fixa, onde tem ações nos Estados Unidos e onde tem consórcio. E dá para ver que o consórcio é uma parte muito pequena. Por quê? Porque eu pago mensalmente prestações de consórcio. E quando eu contemplo, eu pego esse dinheiro de volta e divido nas outras categorias. Então, o patrimônio mesmo, ele não está em consórcio. Agora, o fluxo mensal de investimentos, esse vai para os consórcios. E é engraçado olhar a carteira hoje, porque se eu mostrasse a minha carteira de anos atrás, tu ia ver que 100% do investimento era em consórcio. Porque praticamente, consórcio e renda fixa, porque praticamente todos os valores pagavam consórcios, iam acumulando nos consórcios, e era só o que eu tinha, consórcios. Aí no momento em que eu contemplei uma carta, vendi, peguei aquele dinheiro, ele foi para renda fixa. No momento que eu contemplei uma segunda carta, vendi, peguei aquele dinheiro, ele foi para renda fixa, e a renda fixa foi aumentando, a reserva de emergência foi aumentando, e a partir de outras contemplações posteriores, aí eu comecei a diversificar em outros ativos, fundos imobiliários, ações e tudo mais. Então, é uma construção, mas começa com 100% em consórcio.